O que você vai ouvir agora é uma história tão inacreditável que parece roteiro de cinema. Uma mulher comum, armada apenas com coragem e inteligência, enganou a Gestapo em plena Segunda Guerra Mundial e salvou milhares de crianças do destino mais cruel que alguém poderia imaginar. Se você acha que já conhece todas as grandes histórias da guerra, continue assistindo, porque essa vai te surpreender do começo ao fim. Curiosofobia. Varsóvia, 1942. O mundo era um lugar governado pelo medo e pela brutalidade, e naquele pequeno ponto do mapa, esse medo ganhava forma concreta nos uniformes negros da Gestapo e nas ruas estreitas do gueto judeu. Entre as sombras, uma mulher franzina, de passos calculados, carregava nas mãos não apenas uma mala ou um pacote de roupas. O que ela carregava ali eram vidas. Pequenas vidas escondidas sob camadas de silêncio, disfarçadas em lençóis sujos, sacolas de lixo e até em caixas de ferramentas. Seu nome era Irena Sendler. Enquanto a máquina nazista apertava suas engrenagens, ela jogava um jogo que só podia ter dois finais: salvar ou morrer. Nada nela chamava a atenção. Uma enfermeira comum, com um crachá oficial do Departamento de Saúde Pública de Varsóvia, cuidando da propagação de doenças e controlando surtos dentro do gueto. Era o disfarce perfeito. Enquanto os nazistas acreditavam que ela inspecionava pias e latrinas, ela mapeava rotas de fuga, estudava guardas, memorizava horários e descobria quais muros podiam ser atravessados. Aos olhos da Gestapo, ela era apenas mais uma mulher cumprindo ordens. Aos olhos dos pais judeus desesperados, ela era uma última esperança vestindo jaleco branco. Com a ajuda de uma pequena rede clandestina, Irena organizava saídas impossíveis. Crianças escondidas em fundos falsos de ambulâncias, enroladas em panos e fingindo estar mortas. Outras, anestesiadas para não chorar, passavam entre os guardas dentro de sacos de batatas. E as mais sortudas eram carregadas nos braços como se fossem filhas legítimas das enfermeiras polonesas. Cada fuga era um risco calculado. Um erro, uma respiração fora de hora, e todos morreriam. Mas enquanto o medo paralisava muitos, Irena parecia funcionar movida por uma lógica diferente. Uma em que desistir não era opção. Ao conseguir tirar uma criança, o trabalho estava longe de terminado. Era preciso criar novas identidades. Documentos falsos, certidões de batismo forjadas, registros adulterados em igrejas católicas. Crianças que até ontem tinham sobrenome judeu se tornavam, da noite para o dia, polonesas católicas com famílias novas, vizinhos cúmplices e histórias fabricadas. Mas havia uma promessa que ela fazia a cada mãe antes de levar seu filho: ele voltará para você quando a guerra acabar. E para não esquecer, Irena escrevia o nome verdadeiro e o nome falso de cada criança em pequenos papéis de cigarro, enrolava-os e escondia dentro de garrafas enterradas no jardim de uma amiga. Enterrava vidas ali, esperando o dia de desenterrar também as verdades. A Gestapo não demorou a desconfiar. Informantes surgiam, vizinhos desapareciam, e os boatos chegavam aos ouvidos certos. Um dia, os soldados vieram. Bateram a porta com a delicadeza de quem sabe que ninguém mais tem para onde correr. Irena foi presa, levada para uma cela úmida onde a luz entrava apenas pelas frestas da tortura. Espancada, teve as pernas e os pés quebrados, os dedos esmagados um a um. Eles queriam nomes, endereços. Queriam as garrafas, as crianças, os cúmplices. Mas ela não disse uma palavra. Mentiu com firmeza, mesmo quando a dor parecia querer silenciar sua alma. Sobreviveu por pouco, libertada graças a um suborno pago pela resistência polonesa. Saiu carregada de lá, incapaz de andar, mas com a memória intacta. Nenhuma criança foi entregue. Nenhum nome escapou de seus lábios. Enquanto o mundo continuava desabando em escombros e cadáveres, Irena voltou ao seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Disfarçou suas cicatrizes atrás de um sorriso cansado e continuou escrevendo nomes em papéis que escondia como quem guarda sementes em tempos de guerra. A cada dia, a cada nova criança salva, a lista crescia. Não era mais uma missão, era uma obsessão. Um pacto silencioso com as mães que não tinham outra escolha a não ser confiar numa desconhecida. Quando a guerra finalmente terminou, Irena desenterrou as garrafas. Uma a uma, limpando a terra, desdobrando os papéis molhados pelo tempo, tentando juntar o passado ao presente. Mas muitos dos pais já estavam mortos. Os campos de extermínio tinham cumprido seu papel com eficiência brutal. E as crianças que sobreviveram, agora com novos nomes, novas famílias e novas memórias, nem sempre lembravam quem tinham sido um dia. O reencontro entre o passado e o presente não foi simples. Algumas mães encontraram seus filhos. Outras encontraram apenas o vazio de uma história que ninguém mais poderia contar. Irena nunca buscou reconhecimento. Continuou sua vida como enfermeira, professora e assistente social.
Guardava suas dores como quem guarda cicatrizes de guerra, sem orgulho, sem vergonha, apenas com a consciência de que ter feito certo era mais importante do que ter sobrevivido. Só décadas depois, o mundo começou a perceber o tamanho do que aquela mulher tinha feito. Mais de 2.500 crianças salvas. Mais de 2.500 futuros que escaparam por um fio das garras da morte. Não havia medalhas suficientes para medir aquilo. Não havia estátuas grandes o bastante para resumir sua história. E talvez seja por isso que o nome dela permaneceu, por tanto tempo, escondido nas mesmas sombras onde ela operava. Porque a verdadeira resistência não precisa de palcos nem de aplausos. Precisa apenas de alguém disposto a carregar, dia após dia, vidas pequenas, fracas e inocentes, para longe do horror. O pós-guerra trouxe com ele um silêncio estranho. As cidades começaram a se reconstruir, as fachadas novas cobriam as ruínas, mas as cicatrizes humanas não tinham tinta capaz de disfarçá-las. Irena Sendler caminhava por Varsóvia como um fantasma entre os escombros, carregando nas costas uma culpa que não lhe pertencia. A cada esquina, ela via rostos que poderiam ter sido salvos, nomes que poderiam ter sido enterrados em suas garrafas, vidas que ela jamais conseguiu alcançar. Mesmo entre as vitórias, ela sabia, nunca seria suficiente. Quem joga xadrez contra a morte não celebra por ter salvado peões. Apenas lamenta pelos que não chegaram ao outro lado do tabuleiro. Os soviéticos agora controlavam a Polônia, e a resistência que antes a libertara, agora caçava como traidora. As velhas redes clandestinas foram desfeitas, seus integrantes exilados, silenciados ou mortos. Irena, mais uma vez, precisou desaparecer nas sombras. Trabalhou como enfermeira em orfanatos, como assistente social em bairros pobres, continuou ajudando crianças. Mas dessa vez, sem guerra para justificar seus atos, parecia apenas uma mulher teimosa demais para parar. Sua história virou segredo de novo. Na Polônia comunista, não havia espaço para heroínas católicas que tinham arriscado a vida por judeus. Não havia premiações. Não havia discursos. Havia silêncio. E Irena sabia muito bem como sobreviver dentro dele. Enquanto isso, as crianças que ela salvara cresciam, tornavam-se médicos, professores, advogados, mães e pais. Alguns sequer sabiam quem ela era. Outros, desconfiavam de histórias vagas sobre freiras, enfermeiras e padres que os tiraram de caminhões da morte. Os mais sortudos guardavam memórias fragmentadas de mãos frias, cheiros de hospital, uma voz sussurrando em polonês que tudo ficaria bem. Esses, anos depois, buscariam entender o que realmente havia acontecido, encontrariam pistas, mapas rasgados, arquivos velhos. Descobririam que tudo começava e terminava com aquele nome esquecido, Irena Sendler. Quando finalmente perguntavam por que ela fizera tudo aquilo, a resposta nunca vinha com heroísmo ou romantismo. Era simples. Porque alguém precisava fazer. Não falava em coragem. Falava em decência. Não falava em vitória. Falava em humanidade. Nenhuma medalha, nenhuma homenagem poderia mudar o fato de que ela convivia, todas as noites, com os olhos das mães a quem prometeu trazer de volta filhos que jamais voltaram. Era esse o peso real. O resto era apenas história. Nos anos 90, o mundo começou a redescobrir Irena. Através de arquivos liberados, testemunhos de sobreviventes, e, ironicamente, graças ao trabalho de estudantes americanos que tropeçaram em sua história ao pesquisar para uma peça escolar. Quando a notícia chegou a ela, já velha, com a saúde frágil e o corpo quebrado, sua reação foi a mesma de sempre, humildade desconfiada. Não entendia o motivo de tanto interesse. Não via heroísmo no que fizera. Apenas obrigação. A imprensa, porém, adorava números. E o número era poderoso, 2.500 crianças. Em uma guerra onde cada vida parecia descartável, uma mulher sozinha, com nada além de coragem e um jaleco branco, havia desafiado um dos exércitos mais mortais da história e vencido. Ela foi indicada ao Nobel da Paz, recebeu condecorações póstumas de Israel e da Polônia Livre, virou personagem de livros, filmes, peças de teatro. Mas ainda assim, ela dizia que o verdadeiro prêmio eram as crianças vivas, seus filhos, seus netos. Eles são minha medalha. As ironias do destino não perdoam. A mulher que enganou a Gestapo, que sobreviveu a torturas, que atravessou a morte carregando crianças escondidas, passou seus últimos anos presa a uma cadeira de rodas, dependente dos cuidados alheios. Mas sua mente continuava lúcida, afiada, repleta de memórias que nunca se apagariam. Quando perguntavam sobre arrependimentos, ela sorria amargo. Sim, ter salvo tão poucos. Eu queria ter salvo mais. Essa é a parte da história que nunca cabe nas manchetes. Não são os feitos grandiosos que definem essas pessoas. É a dor cotidiana, o sacrifício silencioso, a escolha constante de não se render, mesmo quando tudo parece inútil.
Irena Sandler não quis mudar o mundo. Só quis salvar uma criança de cada vez. E ao fazer isso, mudou muito mais do que jamais poderia imaginar. Hoje, há ruas com seu nome, estátuas em sua homenagem, prêmios entregues em sua memória. Mas nada disso importa tanto quanto aquelas pequenas garrafas que ela escondeu sob a terra. Papéis frágeis, cobertos de terra, guardando o futuro de centenas de crianças que teriam sido apagadas da história se não fosse por ela. Esses nomes não desapareceram. Cresceram, floresceram, reconstruíram o que a guerra tentou destruir. E talvez, no fim das contas, seja isso que separa os verdadeiros heróis dos mártires. Irena não morreu tentando salvar o mundo. Viveu para ver que, mesmo dentro do inferno, sempre haverá quem escolha ser luz. É curioso como algumas histórias só ganham força depois que seus protagonistas já não têm mais voz para contá-las. Nos últimos anos de sua vida, Irena assistia com um misto de estranhamento e cansaço à súbita onda de homenagens, prêmios e entrevistas. O mundo, tão rápido para ignorar os rostos invisíveis da guerra, parecia agora desesperado para redimir seu silêncio. Eram jornais, documentários, governos. Todos queriam um pedaço daquela narrativa. Mas Irena sabia que não havia nada de romântico no que tinha feito. Não havia glória. Não havia vitória. Apenas uma sucessão de dias cinzentos em que, contra todas as probabilidades, ela escolheu não ser cúmplice do horror. Entre tantas homenagens, uma delas a tocou mais que as outras. Não foi a medalha de honra do governo polonês. Não foi a árvore plantada no Jardim dos Justos entre as Nações, em Jerusalém. Foi uma carta simples, escrita por uma mulher já idosa, que dizia: "Eu era aquela criança no saco de batatas. Você me tirou da morte e me devolveu a vida. Hoje, sou avó. Obrigada por tudo que nunca pude te dizer." Aquela carta ficou guardada em sua gaveta até o fim. Porque, no fundo, Irena sempre acreditou que sua missão não era ser lembrada. Era garantir que alguém mais pudesse lembrar. O mundo mudou. As guerras mudaram de face. Os inimigos vestiram novas máscaras. Mas a essência do medo permaneceu a mesma. Ainda há muros. Ainda há listas de nomes. Ainda há crianças escondidas, tentando escapar de destinos traçados por homens em fardas. A história de Irena Sandler não pertence mais apenas ao passado. Ela é um lembrete inquietante do presente. O mal nunca desaparece, apenas espera. E o bem nunca é obra de milagres, mas de pessoas comuns, fazendo escolhas extraordinárias em silêncio. Quando ela morreu, em 2008, aos 98 anos, sua despedida foi discreta. Nada de grandes funerais de Estado, nada de procissões ou estátuas douradas. Apenas uma lápide simples, com seu nome, suas datas, e uma flor deixada ali por alguém que talvez nunca tenha conhecido seu rosto, mas soubesse, de alguma forma, que devia a ela sua própria existência. Não houve discursos políticos naquele dia. Não houve aplausos. Apenas silêncio. O mesmo silêncio com que ela atravessou as ruas do gueto. O mesmo silêncio que carregou suas garrafas enterradas. O mesmo silêncio que, por décadas, protegeu segredos demais para caber em palavras. Mas as palavras, inevitavelmente, vieram. Livros, filmes, palestras, peças de teatro. Sua história virou símbolo, virou bandeira, virou lição. E mesmo que ela nunca tenha buscado isso, seu nome tornou-se sinônimo de resistência humana contra a desumanidade institucionalizada. Irena Sandler virou um lembrete vivo de que não são os generais nem os governos que escrevem os capítulos mais importantes da história. São as pessoas pequenas, invisíveis, que carregam vidas em caixas de ferramentas ou escondem nomes em garrafas sob a terra. Hoje, ao revisitar sua trajetória, é impossível não imaginar as noites em que ela olhou para o céu de Varsóvia, sabendo que a qualquer momento poderia ser descoberta, presa ou morta. Que o próximo portão, a próxima patrulha, a próxima denúncia poderiam selar seu destino. E, ainda assim, ela continuou. Não por acreditar que venceria, mas por acreditar que desistir era pior. O tempo passa, e com ele, as memórias tendem a se diluir. Mas algumas histórias resistem justamente porque carregam em si a essência do que é ser humano. Irena não foi mártir, nem santa. Foi uma mulher imperfeita, quebrada, assustada. E, mesmo assim, escolheu o caminho mais difícil. Não o mais seguro. Não o mais fácil. O mais certo. Talvez seja por isso que sua história ainda ecoa tanto hoje. Porque, em um mundo cada vez mais cínico e desesperançado, lembrar que existiram pessoas assim é lembrar que sempre haverá uma escolha possível entre o medo e a coragem. Entre a omissão e o risco. Entre a indiferença e a compaixão. O legado de Irena Sandler não está nas medalhas que recebeu. Está nas árvores que floresceram a partir das crianças que ela salvou. Está nas famílias que hoje existem porque, em algum momento, alguém acreditou que uma vida valia mais que qualquer ordem.
Está no fato de que, mesmo em tempos de barbárie, uma mulher com jaleco branco, um olhar firme e uma garrafa enterrada conseguiu enganar a máquina mais implacável da história. E se essa história chega até nós agora, décadas depois, não é para que a tratemos como lenda, mas para que a entendamos como aviso. Porque enquanto houver crianças em perigo, enquanto houver regimes que querem apagar nomes e identidades, enquanto houver quem diga não é comigo, sempre haverá espaço para alguém, mesmo sozinho, decidir que é. E nesse momento, o mundo muda. Talvez não todo. Talvez não rápido. Mas muda. Se você chegou até aqui, lembre-se, a coragem nem sempre aparece com fanfarra ou bandeiras hasteadas. Às vezes, ela anda devagar pelas ruas escuras, carregando uma criança num saco de batatas, olhando para frente e fingindo que não sente medo. Porque alguém tem que fazer. E sempre haverá alguém. Se assim quisermos. Se essa história fez você enxergar que até mesmo as maiores atrocidades da humanidade podem ser combatidas pelos gestos mais simples e corajosos, imagine quantas outras histórias assim ainda estão escondidas nas páginas esquecidas da história. Aqui no canal Curiosofobia, a gente não traz apenas curiosidades, a gente revela as vidas ocultas, os segredos e as pessoas comuns que desafiaram o impossível. Então, se você quer continuar conhecendo histórias reais que parecem roteiros de cinema, se inscreva agora, ative as notificações e venha com a gente explorar os bastidores mais obscuros e surpreendentes da humanidade. Porque aqui, o passado não é apenas memória, é um alerta.